Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre a final da Champions League. Hoje de manhã eu postei um vídeo sobre o pré-jogo, né? Antes da final, falando um pouco dos protagonistas, das principais histórias, Cruz, Royce. E agora vamos fazer o vídeo, né? Sobre a final, né? Sobre como foi o jogo. O Já dá para adiantar que todo mundo já sabe qual foi o resultado, né? 2-0 Real. Um gol de Carvajal e Vini Júnior. Vou falar muito sobre Vinícius Júnior, que provavelmente é o favoritaço a ganhar o Ballon d'Or, a bola de ouro. Então a gente vai ter que falar um pouco dele, sobre recordes que ele bateu e muito mais. Então bora que bora, eu vou tentar ser mais parcial. Todo mundo sabe que eu sou o torcedor do Barcelona, então claro que eu não estou feliz com o Real Madrid ganhando o título, mas vamos tentar analisar o jogo, né? Então bora lá. Começando que precisamos falar que o Borussia Dortmund, parabéns pela caminhada que deles até aqui. Eles jogaram muito bem e foram melhores, principalmente no primeiro tempo dessa final. Foi uma grande final do Borussia Dortmund, longe deles jogarem mal. Então, todas as finais, as últimas finais tinham sido 1-0, 1-0, 1-0 e agora tomaram 2-0. Então eles foram uma merda. Não, não foram. Eles jogaram muito bem em certo ponto até mereciam ganhar se não fosse a falta de efetividade que faltou. O ADM chegou no primeiro tempo a driblar o goleiro e não fez o gol. Então, um, quem não mata acaba sofrendo as consequências, né? Real Madrid, a gente sabe que se tu der muito mole, se você não aproveitar as chances, eles vão te punir. Todo mundo sabe disso e acabaram que eles sofreram desse mal, né? O primeiro tempo, o Real Madrid começa meio estranho. Falar um pouco da formação, né? Porque no papel é um 4-3-1-2, né? Mas na verdade é bem diferente, na verdade. É mais um 4-3-1-2, um 4-3-3 até. Com. Vou começar pelo ataque, tá, gente? Com o Vinícius Júnior aberto pela ponta esquerda, é assim que o jogo começa. Ali muda um pouco depois que não tava dando certo. O, o Ancelotti tenta fazer algumas mudanças. Teve o finalzinho do primeiro tempo, pra vocês terem ideia, o Bellingham tá jogando de ponta direita. Tá? Se você. Quem estava prestando atenção, analisando, percebe isso. Mas o jogo começa com Vinícius Júnior bem aberto na ponta direita, esquerda. Valverde bem aberto na ponta direita e o Rodrigo fazendo o papel de falso 9. E o meio campo que talvez seja a parte que o Ancelotti mais foi gênio nessa temporada. O meio campo em linha, vamos dizer assim, com Kroos, Camavinga e Valverde. Valverde. Kroos, Camavinga e Bellingham, desculpa. Eles meio que fazendo um meio campo em linha, só que com muita movimentação. Por exemplo, o Kroos, sempre na hora de construir, ele era o primeiro a descer. Depois o Camavinga descia. E aí o Bellingham centralizava como um camisa 10, porque antes disso, na marcação, ou quando o time não estava montado para atacar, o Bellingham era um meia esquerda. O meia que defendia pela esquerda, que atacava pela esquerda. Mas tinha meio que uma formação que aí a gente sabia que o Bellingham ia virar o camisa 10. O que acontecia? O Kroos era o primeiro a voltar para fazer o papel de 5, o papel de primeiro construtor, mas nesse momento o Bellingham continuava aberto na esquerda. Só que você perceber, no momento que o Camavinga ele desce junto para construir junto com o Kroos, já fica um novo pivote lá atrás, com o Kroos e o Camavinga, nesse exato momento que os dois chegam na base da jogada, é aí que o Bellingham ele sai da meia esquerda e centraliza, vira um camisa 10. Os dois ficam aqui atrás, fazendo uma dupla de volantes, de meias de ligação, até porque os dois não são volantes, mas um double pivote, sem volante, mas um double pivote com
o Bellingham de camisa 10. Já na defesa, o Mendy é um cara que fica bem mais de atrás, na defensiva, o Daki também, o Rudiger também. Já o Carvajal, que o primeiro tempo foi a parte mais exposta, ele, em certo momento do ataque, ele virava meio que um ponta direita, e o Valverde chegou até a ficar quase como um lateral direito, porque o Carvajal era muito ofensivo, entrava muito lá na ponta, e aí nessas horas o Valverde voltava, só que o Valverde ele não é a principal característica dele, voltar para defender. De tipo lá atrás mesmo, tipo, ele marca muito bem, mas muito bem lá em cima. Mano. Então, essa parte da defesa ficou muito exposta nessa linha entre o Rudiger e o Carvajal, ficou muito exposta. Tanto que o passe do Hummels pro ADM, ele infiltra por ali entre Rudiger e Carvajal. É ali onde o ADM filtra, não faz o gol porque foi incompetente, driblou o goleiro, só que se atrapalhou no meio do lance. E o lance do gol, que eu acho que ainda ficou impedido um pouco do Fulcroy, que ele perde, ele chuta, a bola bate na trave e não entra. No lance que ele se infiltra, foram duas falhas da defesa do Real Madrid, porque erraram na hora de fazer a linha de impedimento. Foi dois lances iguais, só que um mais perto da área do gol. E acarretou em quase um gol do Borussia Dortmund. Isso porque o meio-campo não estava conseguindo marcar direito, a marcação não estava encaixada do Real Madrid. Estavam tomando muitas bolas entre a defesa e a zaga. É uma coisa que a gente fala muito no Barcelona aqui. Com o meio-campo com o Logan, De Jong, Pedri. O time ficava muito exposto às costas do meio-campo. As costas do meio-campo e a frente da zaga tinha tipo um grande buraco em que os outros times conseguiam fazer qualquer coisa no Barcelona, e foi exatamente o que aconteceu com o Real Madrid. Mas não se, a gente falava lá num grupo que a gente tem de Barcelona. Se o Borussia Dortmund não matar agora, aproveitar que o Real Madrid está cometendo esses erros, o Real Madrid vai acertar isso e eles não vão conseguir mais explorar essa deficiência. E foi o que aconteceu no segundo tempo. O Borussia Dortmund até começa melhor, mas vai cansando, o ADM cansa, e aí quando o outro time cansa, o Real Madrid ele não cansa, gente. Real Madrid, se você perceber, pode acontecer o que for, eles não cansam. Por mais que uma final apagada do Rodrigo, uma final não tão boa do Bellingham, o o Real Madrid sobreviveu. O Vinícius Júnior fez um grande primeiro tempo, até principalmente em jogadas individuais, por mais que não tenha sido tão perigoso para o gol do Kobe. Mas o segundo tempo é totalmente diferente, porque o Real Madrid consegue encaixar a marcação, consegue trabalhar mais a bola, ataca mais, ataca mais. E o Vinícius Júnior foi muito importante por causa que os lances individuais do Vinícius são muito diferentes. Ele é um ótimo driblador, então estava causando muita dificuldade para o Gerson. É uma coisa que a gente vê, né? Como o Mbappé, que é um cara que faz muito mais gols, é um cara que é muito mais perigoso para o gol. Teve muita dificuldade em passar do Gerson, do Hummels. O Hummels até foi, tipo, absurdo. O primeiro tempo do Hummels é esplendoroso, mano. É muito bom. O Schlotterberg e o Gerson tiveram muita dificuldade de marcar o Vinícius. Tipo, o que eles botaram de Mbappé no bolso não estava conseguindo fazer com o Vinícius. Uma coisa que a gente acostumou muito a ver o Vinícius sofrendo quando era uma marcação muito individual com ele. Aconteceu muito com o Araújo marcando o Vinícius. O Vinícius não conseguia seguir encaixotar daquela marcação, e muito com como é que é o nome dele? O Walker do Manchester City. Quando eles encaixavam, eles colocavam um cara individual, pressionando o Vinícius Júnior, ele tem muita dificuldade. Mas o Borussia não conseguiu fazer isso com ele. Ele foi muito importante. O primeiro gol do Real Madrid é uma jogada individual dele, ele consegue o escanteio. O Kroos bate escanteio. O Kroos, eu falei que ia ser um dos personagens dessa final. Bateu o escanteio e fez assistência pro gol do Carvajal. Carvajal, que foi tão subestimado. Eu mesmo não sou o grande fã do Carvajal, mas a temporada dele é muito boa.
fez o gol na final, abriu o placar, e depois no final o Borussia Dortmund deu aquela brochada depois do gol, o Real Madrid pressionou mais, foi melhor. Se tu ver o mapa de atividade do Real Madrid. Ele só começa a ter uma grande atividade um pouquinho antes do gol, e depois disso só dá real, e o gol é uma falha do... Foi do Madsen, eu não lembro quem foi pelo lado esquerdo, o cara toca errado pro Bellingham, o Bellingham toca pro Vinícius, e o Vinícius com a perna esquerda faz um gol no Kobel, que fez uma boa final. Então o Kobel fez uma excelente final, fez algumas defesas importantes, mas não foi o suficiente. E o Vinícius marca o gol da vitória, né? 2-0, estava acabado ali. O gol do Vinícius foi com 83 minutos, gente. E aí já estava praticamente garantido o título do Real Madrid. Mais uma vez, lá 15ª. Agora eu falo como torcedor, infelizmente, lá 15ª, mas foi difícil. Afinal, os outros todo mundo sabia o que ia acontecer, e aconteceu exatamente o que todo mundo esperava. Real Madrid sofreu, e no final cresceu para cima do outro time quando o outro time estava cansado e matou o jogo. Foi exatamente isso. É a dinâmica da temporada inteira. Foi exatamente assim que eles ganharam do Manchester City. Foi exatamente assim que eles ganharam do Bayern de Munique. E não deu outra. Na final, o roteiro se repetiu e o Real Madrid se sagrou campeão. Parabéns ao Real Madrid. Infelizmente, uma notícia triste, né, pro Marco Rocha, não vai conseguir ter o seu final feliz, mas uma grande temporada para esses dois times. Borussia Dortmund fez uma grande temporada, não é porque ele não ganhou que não foi uma caminhada enorme. Tudo que eles passaram para chegar até aqui era muito complicado de ganhar do maior campeão, acho que é verdade. Infelizmente, eu não gosto que o Real Madrid ganhe, mas é muito difícil fazer com que eles não ganhem, porque não conseguem parar esse time, e acabou que deu os caras. Então é isso, gente. Esse foi o meu resumo da final. Se puder deixar o like aí, se inscrever. E o Vinícius Júnior, esqueci de falar de Vinícius Júnior, que foi o primeiro brasileiro a fazer gol em 2 finais de Champions League. Fez gol na final de 22 e agora fez o gol na final de 24. Fez o gol contra o Liverpool, o gol do título, jogo 1-0, fez o gol do título. E também fez o gol do 2-0, gol que matou o jogo contra o Borussia Dortmund. E agora talvez seja favorito para ganhar o prêmio de bola de ouro, né? Porque foi decisivo contra o Bayern, foi decisivo, por mais que teve o lance, né, que era para ser expulso. O Vinícius era para ter sido expulso no jogo contra o Leipzig, depois que ele é decisivo, mas não foi, então não tem o que chorar agora, né? E nas quartas de finais, quem foi o decisivo foi o Rodrigo, porque é o que eu falei, contra o Walker, contra essa marcação muito forte, jogadores rápidos. É muito difícil. O Vinícius tem muita dificuldade. O Walker anulou praticamente o Vinícius. Chegou nas quartas de finais, ele foi o melhor jogador contra o Bayern de Munique, e na final foi um dos melhores jogadores e decisivo também. É uma temporada muito boa do Vinícius, que deixa ele como favorito para a Bola de Ouro. Bola de Ouro que o brasileiro não ganha desde 2007, com o Kaká. E vamos ver, né, se o Brasil volta pro topo, né, ganhando uma Bola de Ouro. E é isso. Infelizmente o Real Madrid ganhou mais uma Champions. E torcer agora para ano que vem dar o Barcelona, gente. Não vou mentir, é o que eu quero. Mas vamos noticiar, falar certamente o que aconteceu. O Real Madrid foi melhor, fez uma campanha melhor e se sagrou campeão. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Valeu, falou e tchau.